alegria que damos início a mais uma celebração da IBNU, Igreja Batista Nações Unidas na Flórida. Vamos ler juntos Colossenses 3,17. Diz assim: E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Hoje damos graças a Deus Pai, que o seu coração esteja aberto integralmente para ouvir aquilo que ele preparou para você, também para você o adorar. E vamos orar também pelos papais que estão nos assistindo, porque neste final de semana aqui nos Estados Unidos é comemorado o Dia dos Pais. Então, parabéns para vocês. Vamos orar todos juntos neste momento. Senhor, obrigada por mais uma celebração. Eu peço por todos que estão nos assistindo, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um, o Teu Espírito Santo é presente. Que aquele que está triste, desanimado, estressado, preocupado, Pai, que ao terminar essa ministração, que esteja feliz, que esteja aliviado em saber que o Senhor é Deus e tem controle sobre tudo. Que o Senhor nos renove, que o Senhor nos fortaleça, Pai, para continuarmos essa semana na Tua presença, na Tua paz. Peço pelos pais que são líderes de suas casas, que são cabeça, que o Senhor os encha de sabedoria, de direção, de força, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor traga provisão na vida de cada um. Que o nosso coração agora seja terra fértil, para que as sementes lançadas cresçam em boa terra e deem frutos para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Sobre a relva, nosso chão, comunhão.
Olá, amados, estamos aqui mais uma vez para adorar o nosso Deus com os nossos dízimos e ofertas. Hoje é um dia especial porque eu quero falar para vocês sobre servir as nações. E a IBNU Flórida iniciou um trabalho para começar uma comunidade nova no leste europeu, uma IBNU no leste europeu, isso mesmo. E somos engajados nisso, então, além dos seus dízimos e ofertas, né, você pode ofertar para missões. E todo mundo deve ter no coração missões, né, sempre ofertando para missões. Nosso dinheiro também serve para alcançar as nações que ainda não ouviram falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sempre que a gente pensa, né, na comunidade local, é muito bom, né, a gente sustentar a comunidade local, os eventos e tudo mais, mas a gente tem que ter isso no coração, que o nosso recurso também tem que alcançar outros lugares. Se você nunca pensou nisso, é hora de pensar, porque o cristão não pode esquecer, né, que a palavra de Deus tem que ir para todos os lugares do planeta. Então a gente precisa contribuir com alegria. E eu separei esse versículo, né, que está em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, que diz o seguinte: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, procure algo, né, em que você possa investir e fazer ofertas missionárias. Não deixe de fazê-lo. É muito importante, e faça com alegria, porque o seu recurso vai ajudar, né, a palavra de Deus a ir aos ouvidos de todas as nações. É muito bom, vamos agradecer em nome de Jesus. Ó Pai amado, obrigado, Senhor, porque podemos, Senhor, colocar nossos dízimos e ofertas a Teu serviço, Senhor, e que nossos corações, Senhor, busquem, Senhor, missões que encham o nosso coração, que brilhem aos nossos olhos, Senhor. Não porque a gente está olhando com olhos humanos, mas porque o Senhor colocou uma fagulha lá. Então, que a gente possa dar com alegria, e porque a gente te ama, Senhor, a gente vai fazer isso com o que a gente puder. Obrigado, Senhor, pela nossa igreja, Senhor, obrigado pela comunidade que vem buscando, Senhor, alcançar todas as nações. Obrigado pelo dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Agora você pode celebrar com a IBNU Flórida aos sábados e domingos. Aos sábados nos encontramos online aqui no YouTube, às 20 horas do Brasil e às 19 horas da Flórida. E para você que nos acompanha aqui em Orlando, venha celebrar presencialmente conosco aos domingos, às 11 horas da manhã da Flórida, no número 6965 da Piazza Grand Avenue, Suíte 107, em Orlando. Venha celebrar conosco. Junte-se ao nosso momento especial de oração. Todos os domingos às 9h30 da manhã da Flórida, estaremos reunidos no número 6965 da Piazza Grand Avenue para pedir e agradecer a Deus pelo seu cuidado especial. Você já foi convidado para fazer parte de um Geek? Os Geeks são os grupos IBNU pela cidade. Os adultos da IBNU Flórida se encontram às terças-feiras, às 21 horas do Brasil e às 20 horas da Flórida. A live é pelo Google Meet. Quer saber mais? Então se conecte conosco pelo Telegram. Pelo aplicativo do Telegram, se inscreva no nosso canal. IBNU Flórida Conexão. IBNU, uma comunidade saudável para um mundo melhor. Olá, agora nós vamos ter aqui o nosso momento de intercessão e oração. E eu queria convidar você a estar conosco aqui para orar e para apresentar alguma situação sua, junto com alguma condição que você necessite, algum pedido em especial para algum ente querido, seja por cura, seja por libertação, seja por alguma situação de enfermidade.
que a pessoa esteja passando, o que você esteja passando também. Nós vamos estar nesse momento orando juntos, a igreja toda, para poder fazer com que Deus alcance com a mão poderosa dele, do Senhor, a tua situação, tá ok? E eu queria deixar aqui com vocês também um versículo de Eclesiastes 3:1. Tudo tem uma ocasião certa, e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Então, agora feche seus olhos e vamos juntos em oração aqui, pedir ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos aqui, Pai, em nome de Jesus, por tudo que tem feito nas nossas vidas, Pai, por tudo que tem feito e derramado a tua graça, a tua misericórdia, Pai, derramado, Pai, a tua unção, o teu poder nas nossas vidas, no nosso dia a dia, em cada situação nossa aqui, Senhor. Nós apresentamos aqui, Senhor, de cada ente aqui, Pai, de cada pessoa, Pai, que está aqui conosco, conectado, nos assistindo, nos ouvindo, Pai, que está presente, Pai, em espírito aqui, em verdade, Pai, nas nossas vidas, junto a Ti, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, e pedimos para que o Senhor entre, Pai, com a Tua providência, Pai, em cada pedido de oração, Pai, em cada situação, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja presente nas vidas das pessoas, no dia a dia, Senhor, acompanhando, Pai, livrando de todo mal, Pai. E nós te louvamos também, Pai, e pedimos, Pai, que o Senhor entre, Pai, com a Tua misericórdia, Pai, com a Tua providência, Pai, nos pedidos, Senhor, de luta, de libertação, Pai, de cura, Senhor, em nome de Jesus, Pai, de uma situação financeira, Pai, de trabalho, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, nesse momento aqui, Pai, e pedimos, Pai, que o Senhor entre nas nossas vidas, Pai, em cada detalhe, Pai. Que o Senhor toque, Pai, com a Tua mão poderosa, cada detalhe, cada situação, Pai, cada pedido aqui do fundo do nosso coração a Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. E nós cremos que a Tua provisão vai ser divina, Senhor, e nós cremos também, Pai, que o Senhor vai estar presente, Pai, em cada situação, Pai, nos levantando quando precisarmos, Senhor, nos curando, Pai, nos guiando, Pai, em cada momento, Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Senhor. Amém. Olá, pessoal. Dando continuação à nossa celebração do dia de hoje, vamos continuar a nossa meditação no livro de Neemias, um livro muito interessante, muito inspirador, principalmente para você que é um líder, ou você também que não é um líder, mas você quer conhecer a história de um homem que realmente fez a diferença na história da Bíblia. Neemias foi esse cara, ele realmente foi uma pessoa que se colocou nas mãos de Deus e ele tinha ali um objetivo, e Deus olhou para Neemias e Deus esteve com ele ajudando a passar as várias adversidades para com que Neemias cumprisse o seu objetivo. Então eu quero que você, nesse momento, corra lá novamente, pega a sua Bíblia, pegue seu tablet, vamos meditar na Palavra de Deus. Vale lembrar, na semana passada, na nossa primeira celebração do estudo do livro de Neemias, nós demos uma introdução, falamos quem foi Neemias, por que ele esteve aqui por que ele tem um livro para ele aqui dentro das Sagradas Escrituras, na Bíblia, né? Vamos recordar rapidamente que Neemias ele foi ali um copeiro do rei Artaxerxes e ele servia a esse rei. E Neemias ele era um exilado da Babilônia e ele tinha uma posição que naquela época era considerada uma posição de muita confiança, porque ele provava os vinhos que o rei ia tomar, ele provava os alimentos que o rei ia ingerir. Então Neemias tinha essa posição de muita confiança para o rei, para sua rainha, para toda a cúpula ali do rei Artaxerxes. Então Neemias ele tinha essa função, e Neemias ele foi um homem assim que nos traz uma grande inspiração, porque ele traz consigo um perfil de líder,
né, ele traz consigo um perfil de pessoa que realmente quer servir ao reino de Deus. E o nosso foco nesses estudos, o nosso objetivo nesses estudos é justamente focar o serviço, o servir no reino de Deus. Né? Não importa em que condições ou em qual situação você está se colocando para servir no reino de Deus, vale lembrar que todo e qualquer serviço para a obra de Deus, aos olhos de Deus, é muito importante. Né? Seja você estando numa recepção, numa igreja, que é algo que para mim é extremamente importante, pregando, cantando, exercendo várias atividades numa comunidade cristã evangélica, você é uma pessoa que você está servindo, e Deus, ele tem total carinho por você, que tem se colocado nas mãos dele para servir. E assim fez Neemias, e assim nós escolhemos o livro de Neemias para compartilhar aqui com vocês. E no capítulo 1, eu dei um enfoque maior nesse capítulo, bem dizer, nós tivemos uma celebração somente para esse capítulo, porque ele trata justamente do que é o pilar de um ministério, o pilar de um projeto, que é oração. Né? Nós falamos que os grandes líderes, eles buscam a Deus em oração, eles se colocam diante de Deus para terem a devida orientação para os seus projetos, sejam eles seculares, do reino de Deus, mas eles buscam a Deus, e a oração, ele é o sustentáculo, ele é o pilar, ele é o fundamento de qualquer projeto, né? Então nós falamos aqui, nós destrinchamos aqui essa oração de Neemias, e nós identificamos 4 elementos muito importantes na oração que ele fez. Um deles foi a adoração, que ele começa adorando a Deus, depois ele passa confessando a confissão de pecados, então ele confessa a Deus os pecados, depois ele faz uma ação de graças, né? Ele agradece a Deus, né, pela misericórdia que Deus tem, né, com relação ao povo ali em Jerusalém, e no final, somente que ele faz as suas súplicas a Deus, que ele apresenta diante de Deus os seus pedidos ali, né? Então ele faz essa oração baseado nesses 4 elementos, que, na minha opinião, é fantástico. Realmente foi uma oração que abalou, fez com que Deus ouvisse Neemias, né? E as respostas dessa oração, elas vêm agora, no capítulo 2, na qual a gente vai começar a falar um pouquinho dessa trajetória. Né? No capítulo 2, ele começa explicando o seu problema, né, ao rei. Então, olha só como que foi importante Neemias ter esse período de jejum e de oração, porque foi um período que Deus, ele já começa a trabalhar ali no coração do rei Artaxerxes, porque, olha só, vamos ler atentamente, você que está aí com a sua Bíblia, no capítulo 2 de Neemias, versículo 1. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe. Dei, ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Aqui, Neemias falando com relação ao rei, né? O rei me disse, por que está triste o teu rosto se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do teu agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentado junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, deem-me cartas para os governadores da além do Eufrades, para que me permitam passar e entrar em Judá.
como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira, para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate e o Horonita e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Versículo 10, terminando. Aí está a resposta da oração que Neemias faz no capítulo 1. Neemias, que se colocou diante de Deus, ele começa a orar e Deus vai preparando totalmente o coração do rei Artaxerxes, né? O rei Artaxerxes não tinha por nenhuma obrigação liberar o seu copeiro, aquela pessoa de confiança ali para ir ainda mais ali para Jerusalém, para fazer toda uma reconstrução dos muros, né? Mas olha só como que Deus faz as coisas, né? Neemias começou a orar, Deus já foi trabalhando na situação no coração do rei, e ainda assim Neemias, quando vai à presença do rei, né, não tinha como esconder a sua tristeza, ele vira para o rei e fala assim: rei, deixe-me ir para reconstruir os muros da cidade onde estão os sepulcros dos meus pais. Olha só, ele usa da sua sabedoria para fazer esse pedido ao rei, na qual o rei não tem como negar. Poxa, são os sepulcros dos pais ali de Neemias, né? Então o rei ele fica realmente extremamente sensibilizado com esse pedido de Neemias, né? Então ele coloca ali as situações, mas quanto tempo você vai demorar, o que você vai precisar e tudo isso, né? E Neemias então ele pede ali as cartas, né? Nos dias de hoje a gente pode entender como visto no passaporte, né? Me deu visto no meu passaporte para com que eu possa entrar e mostrar ali as autoridades que ainda tem ali, né? Para com que eu tenha esse livre acesso, e o rei ainda concede isso, né? E tanta coisa ali interessante que esse capítulo 2 aqui mostra, né, a resposta, né, que Neemias já começa a ter dessa sua oração. E muito interessante, né? Neemias ele chega lá, né, e de uma certa forma ele é nomeado como governador da província de Jerusalém, né? Mas a Bíblia descreve o interesse do rei persa no retorno de Neemias. Então inicialmente ele foi estabelecido um prazo, né, que cumprisse e retornasse ao palácio, né? Aí no versículo 6, né? Então o rei, estando a rainha sentado, né, junto dele, né, a rainha me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Né? Então ele fica ali, né, naquela: você vai ficar quanto tempo fora? O que você vai fazer? Né? Então Neemias ele tem essa sabedoria para ele conseguir convencer o rei e o rei liberá-lo das suas atribuições, da sua rotina, para com que ele vá e faça o seu trabalho ali da reconstrução dos muros, né? E olha só que interessante, Neemias esse capítulo 2 ele já mostra que ele já começa a ter oposição, né? Quantas e quantas vezes na nossa rotina, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente acadêmico, ou até mesmo dentro de igrejas, a gente encontra oposições, resistência a algum projeto que nós queremos ali apresentar, né? Mesmo que a gente está ali mostrando que o projeto é viável, que o projeto é um projeto bacana, né, para o crescimento de uma corporação, que vai ajudar ali também numa comunidade religiosa, numa igreja, né? Muitas e muitas vezes algumas pessoas ainda se opõem a tudo isso, né? E Neemias não foi diferente, ele teve ali a sua oposição, né? Então, a grande oposição contra o trabalho de Neemias, ele justamente parte de Sambalate e do Honorita Tobias, né, o amonita, e Gesem, o arábio, né? Esses homens poderosos e astutos, eles tentaram tudo, a
todo custo prejudicar Neemias, né? Eram 3 pessoas justamente com seus aliados que eles afligiram insultos, zombarias, eles arquitetaram ataques armados. Olha só, eles planejavam emboscadas para capturar Neemias e fazer-lhe mal. Que coisa terrível, eles plantavam notícias de que o motivo real da construção dos muros era uma suposta rebelião, né, contra a Pérsia, né? E, inclusive, eles tentaram induzir o próprio Neemias ao erro, olha só, fazendo com que ele pecasse por entrar num lugar que só era permitido aos sacerdotes. Olha só, para que assim pudesse inflamá-lo, desacreditando o povo. Então, são mentes que vêm para se opor aí a algum projeto, né? E Neemias também não ficou livre disso. Então, no versículo 11, dando seguimento, né? Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei e uns poucos homens comigo, não declarei ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale para o lado do Fonte de Dragão, e para a porta do monstro, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi ao monte pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem os mais que faziam a obra. Versículo 17. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser o próprio. E lhes declarei: como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Aqui agora no versículo 19 e 20, a gente vê os opositores. Porém, Sambalate, o Honorita, e Tobias, o servo Omonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus, e quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes partes, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Olha só como que Neemias ele enfrenta a oposição, mas ele de uma forma sábia, ele sabe se impor e sabe falar que Deus está ali e que aquilo ali não é obra para homens, e sim uma obra que é para honrar aquela cidade. De uma certa forma, ele vai ali e vai com a autoridade que Deus dá a ele e fala ali com os seus opositores. Então, é algo realmente muito interessante esse capítulo 2, porque ele mostra, né, o resultado ali da oração que ele teve, né, de começar a reedificar os muros da cidade de Jerusalém. E no capítulo 3 a gente começa a falar um pouquinho, né, do que dos trabalhadores na reedificação dos muros, né? Ele descreve no capítulo 3, que vamos ler agora, a cooperação dos cidadãos no trabalho. Ele mostra a organização dos trabalhadores por Neemias. Então aqui nós relatamos em todo o capítulo 3, né, começando pelo versículo 1. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na e assentaram-lhes as portas, e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Sacur, filho de Enri, os filhos de
Azenaã edificaram a porta do peixe, colocaram as vigas e lhes assentaram, e ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deles reparou Mesulão, filho de Lequias, filho de Mesazabe, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baanã. Então aqui em todo o capítulo 3 a gente vê como que Neemias ele fez todo um plano, né, para com que as pessoas fossem ali se dividindo e cada um fosse fazendo determinadas coisas, cada um fosse trabalhando, né, de uma certa forma, aos pouquinhos para a reconstrução desse muro. Então ele faz toda a organização da sua equipe de trabalho. No capítulo 3 ele descreve isso, né? Então ele coloca ali pessoas para determinadas situações, pessoas que vão ali ver o ângulo do muro, o ângulo do portão. Então isso é algo muito interessante, né? Então que você esteja meditando juntamente conosco nesse capítulo 2, nesse capítulo 3, e vendo que Deus esteve com Neemias no momento que ele clamou e as respostas que Neemias teve. Olha só, ele não só teve resposta, ele já começa a ter livramento de oposição, mas Deus esteve ali com ele e ele já também começa a descrevendo a cooperação dos cidadãos ali no trabalho, mostrando a organização de cada um, né, onde que cada um vai fazer o quê. E isso é muito gratificante para Neemias, mas também para nós que estamos aqui estudando, porque nós conseguimos ver como que Deus ele atua, não só atuou aqui nessa situação Neemias, mas como que Deus atua também até hoje na nossa vida, nos nossos planos, nos nossos projetos, né? Então eu quero que você esteja meditando nesses capítulos até aqui que nós estudamos e vendo como que Deus está dando toda essa orientação. E vale lembrar que a oração é o pilar de todo e qualquer projeto. Então se você tem aí no seu coração, né, aquela vontade de fazer algo para o reino de Deus, não sabe o que, não sabe por onde, não sabe como, primeiro de tudo, ajoelhe-se e converse com Deus. Fala: Deus, eu quero trabalhar, eu quero estar aí fazendo a tua vontade, me mostre aonde, como. E o interessante da obra do serviço de Deus, né, para você entender aonde que você vai conseguir se alocar, né, ali na obra de Deus, assim como está aqui no capítulo 3, né, é aquilo que você tem prazer em fazer. Se você está aí na sua comunidade, você gosta de cantar, você tem um dom para cantar, cante. Se você tem o dom para recepcionar pessoas, que na minha ótica, a área de recepção é fundamental importância, faça isso. Esteja ali recepcionando as pessoas com um sorriso no rosto, vendo a sua necessidade, né? Se você gosta de crianças, ministério infantil, berçário, né? Enfim, tem N situações. E é como eu disse no início, todo e qualquer serviço na obra de Deus, para Deus, é de extrema importância. Então, busque a Deus nos seus projetos, medite na palavra de Deus, que eu tenho certeza que Ele vai fazer com que você consiga ter êxito no serviço, na obra do reino de Deus. Esteja conosco nas próximas celebrações para continuarmos caminhando nesse livro de Neemias, esse livro magnífico que vai trazer para você grande conhecimento, grande sabedoria na sua caminhada com Deus. Encontro você amanhã no culto presencial da IBNU Flórida, aqui em Orlando, às 11 horas da manhã. Deus abençoe. Olá pessoal, eu sou a tia Andressa. Que bom ver vocês aqui novamente nesse sábado. Hoje eu vim contar para vocês uma história bem longa. Vou contar ela em 4 sábados, em 4 partes. Fiquem ligados nesse mesmo horário, não percam. Era uma vez a família de Luiz. Seu pai se chamava João, sua mãe Ana e seu cachorrinho Lili. Pois é, seu pai João
João chegou em casa dando uma notícia, que eles iriam se mudar, iriam para uma cidade grande, uma cidade maior. Foi então que sua mãe, Dona Ana, começou os preparativos, arrumando as coisas para ir embora. E Luiz estava triste, porque ele não queria deixar seus amigos. Ele perguntou se a sua cachorrinha Lili iria embora junto. Seus pais responderam: vão, filho, ela vai embora com a gente. Foi então que sua mãe, Dona Ana, começou os preparativos. Chegando na cidade nova, sua mãe, Ana, conheceu uma vizinha. E essa vizinha, vocês não vão acreditar, elas falavam de Deus. Ela falava de Deus para todo mundo. Olha isso que maravilha. Pois é, ela chamou a família de Luiz para ir à igreja no culto. Foi então que a família foi num domingo no culto. E nesse domingo, a mãe de Luiz, a Dona Ana, aceitou Jesus no coração dela. Deus perdoou ela de todos os pecados. Deus limpou ela. Vocês lembram daquela musiquinha que a tia cantou semana passada? Pois é, assim: o sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão, mas Jesus quer me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Pois é, Jesus quer lavar o coração. Eu tenho uma coisa para falar para vocês. Luiz tem uma nova etapa. E essa etapa, vocês adivinham qual que é? Pois é, ele vai para a escola nova. Será que ele vai gostar da escola nova? Será que ele vai fazer amizade? Pois é, fiquem atentos, não percam, que no próximo sábado, no mesmo horário, vamos estar aqui para continuar a história. E o versículo de hoje é: lava-me e ficarei limpo. Agora é a vez de vocês. Muito bem! Lava-me e ficarei limpo. Salmo 5:1-7. Agora vamos conversar um pouquinho com Deus? Feche seus olhinhos, vamos falar com Deus, agradecer Ele por tudo. Obrigado, Senhor, por esse sábado maravilhoso, por esse dia tão maravilhoso que o Senhor fez, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor possa limpar o coração de todos que estão nos assistindo, de toda a família, de todo mundo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Fiquem ligados, no próximo sábado a gente termina nossas etapas. Beijos!